Em uma sala de aula de Milão, uma professora de tecnologia brilhante, mas espiritualmente vazia, encontra sua vida transformada por um aluno extraordinário de apenas 14 anos. Carlo Acutis não era apenas um gênio da programação. Era um jovem que descobriu o segredo que escapava aos mais inovadores do mundo. A verdadeira revolução tecnológica não acontece nos circuitos de silício, mas nos corações humanos. Esta é a história real de como um adolescente apaixonado pela Eucaristia usou seus talentos digitais para mostrar à sua mentora que a inovação mais poderosa é aquela que nasce do amor. E como esse encontro iluminou não apenas uma vocação profissional, mas despertou um chamado espiritual que ressoaria para além do tempo. Prepare-se para conhecer como a genialidade tecnológica e a santidade se entrelaçaram para criar um legado que continua transformando vidas no mundo inteiro. Antes de começarmos esta história inspiradora, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo emocionante como este. E nos comentários, conte de onde você está assistindo. Adoraria saber de qual parte do mundo você nos acompanha. O som dos teclados ecoava pela sala de informática do Instituto Tomazeo como uma sinfonia mecânica. Professora Daniela Moretti observava seus alunos com um misto de satisfação e cansaço. Aos 38 anos, ela havia conquistado tudo o que sonhara na juventude. Reconhecimento como uma das melhores educadoras de tecnologia de Milão, prêmios por seus métodos inovadores de ensino e o respeito de colegas e diretores. Seus alunos regularmente venciam competições de programação, criavam aplicativos que chamavam a atenção da mídia e muitos seguiam carreiras brilhantes no Vale do Silício. Mas havia um vazio. Daniela sentia esse vazio especialmente nas manhãs de domingo, quando acordava em seu apartamento moderno e minimalista, rodeada de gadgets de última geração, mas profundamente sozinha. Não era solidão física, tinha amigos, colegas, uma vida social ativa. Era algo mais profundo, uma lacuna que nenhuma atualização de software ou novo dispositivo conseguia preencher. Naquela manhã de setembro de 2005, enquanto preparava a aula sobre desenvolvimento web, Daniela não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente. Não por causa de uma nova tecnologia revolucionária ou metodologia pedagógica inovadora, mas por um garoto de cabelo castanho e sorriso gentil que entrou em sua sala com um caderno gasto e olhos que brilhavam com uma luz diferente de tudo que ela já havia visto. Carlo Acutis tinha 14 anos e uma reputação peculiar. Daniela ouvira falar dele pelos corredores. O menino prodígio da informática, alguns diziam. O garoto religioso, outros comentavam com certa ironia. Em uma escola onde a maioria dos adolescentes tratava a fé como uma obrigação incômoda, Carlo destacava-se por sua devoção genuína. Mas o que realmente intrigou Daniela foi o que a diretora lhe contara. Ele programa websites desde os 11 anos, mas recusa trabalhos pagos. Diz que seus talentos são presentes de Deus para serem compartilhados. Quando Carlos se sentou na primeira fila, Daniela notou algo incomum. Enquanto outros alunos já mexiam em seus smartphones ou conversavam baixinho, ele simplesmente esperava, com uma atenção serena e presente que era rara em adolescentes. Não havia arrogância em sua postura, apesar de sua habilidade excepcional. Havia, ao contrário, uma humildade natural que contrastava com o ego inflado de muitos jovens talentosos que Daniela conhecera. "Bom dia, classe!" começou ela, projetando slides sobre HTML5 e CSS3. "Hoje vamos explorar as novas possibilidades da web semântica." À medida que a aula progredia, Daniela percebeu que Carlo não apenas compreendia os conceitos instantaneamente, mas fazia perguntas que revelavam uma compreensão filosófica da tecnologia que ia muito além do código. Quando ela explicava sobre a acessibilidade web, ele perguntou:
Professora, não é verdade que tornar um site acessível é, no fundo, um ato de amor ao próximo? Estamos permitindo que pessoas com deficiências tenham dignidade e participação no mundo digital. A pergunta pegou Daniela de surpresa. Em 15 anos, ensinando programação, ninguém jamais conectara código com amor ao próximo. Tecnologia era sobre eficiência, inovação, mercado, não sobre amor. É uma perspectiva interessante, Carlo, respondeu ela, tentando esconder seu desconforto. Mas prefiro pensar em termos de boas práticas e padrões da indústria. Carlo sorriu gentilmente, sem insistir. Mas seus olhos guardavam algo que Daniela não conseguia decifrar. Não era desapontamento, mas uma paciência compassiva, como se ele entendesse algo que ela ainda não compreendia. Nas semanas seguintes, um padrão se estabeleceu. Carlo era, indiscutivelmente, o aluno mais talentoso que Daniela já tivera. Ele absorvia conhecimento técnico com facilidade impressionante, mas o que realmente o diferenciava era seu propósito. Enquanto outros alunos criavam jogos ou apps para ganhar dinheiro, Carlo estava trabalhando em algo completamente diferente. É um catálogo de milagres eucarísticos, explicou ele um dia, após a aula, quando Daniela perguntou sobre o projeto em que trabalhava com tanto empenho. Estou documentando todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela igreja ao redor do mundo. Quero criar um site que torne essa informação acessível a todos, especialmente aos jovens. Daniela olhou para a tela do computador dele. O design era elegante, a navegação intuitiva, o código impecável. Mas era o conteúdo que a deixava perplexa. Histórias de hóstias que sangraram, de corações pulsantes encontrados em igrejas antigas, de transformações impossíveis documentadas por cientistas. Carlo, disse ela cuidadosamente, você tem um talento extraordinário. Por que desperdiçá-lo com esse tipo de conteúdo? Você poderia estar criando o próximo Facebook, o próximo Google, poderia estar inovando de verdade. O garoto a olhou com aqueles olhos serenos e Daniela teve a estranha sensação de que era ela, a professora experiente, quem estava sendo ensinada. Professora Daniela, disse Carlos suavemente, posso lhe fazer uma pergunta? O que é inovação para a senhora? Ela piscou, surpresa. Criar algo novo. Algo que mude o mundo, tecnologia disruptiva, soluções que ninguém pensou antes. E essas inovações tornam as pessoas mais felizes? A pergunta era simples, mas cortante. Daniela abriu a boca para responder, mas hesitou. Pensou em sua própria vida, cercada de inovações, mas profundamente infeliz. Pensou em seus ex-alunos trabalhando em Silicon Valley, ricos e bem-sucedidos, mas que ela via em fotos de redes sociais com sorrisos que não alcançavam os olhos. Às vezes, respondeu ela honestamente, mas nem sempre. Carlo assentiu. Sabe o que descobri, professora? A verdadeira inovação não nasce da mente, nasce do coração. Steve Jobs disse que a tecnologia deveria ter uma interseção com as humanidades, com as artes liberais. Mas há algo ainda mais profundo. A tecnologia deveria ter uma interseção com o amor, porque o amor é a única força verdadeiramente transformadora. E você acredita que está fazendo isso com seu site de milagres? Daniela não conseguiu esconder o ceticismo em sua voz. Não é sobre o que eu acredito, professora. É sobre o que eu sei. Cada linha de código que escrevo como uma oração. Cada funcionalidade que desenvolvo, pensando em como posso ajudar alguém a encontrar Deus. Porque o maior vazio do ser humano não é a falta de tecnologia, é a falta de significado. E Deus é o único significado real. Daniela sentiu algo se mexer dentro dela. Uma inquietação que não experimentava há anos. Naquela noite, em seu apartamento, não conseguia parar de pensar nas palavras de Carlo. Olhou ao redor. Televisão de última geração, sistema de som avançado, computadores potentes, tablet, smartphone, todas as inovações do mundo moderno. E ainda assim, aquele vazio persistente.
Impulsivamente, fez algo que não fazia há décadas. Abriu o laptop e digitou "Milagres Eucarísticos". Os resultados a surpreenderam. Histórias documentadas, análises científicas, fotografias. Não era folclore medieval. Era algo que acontecia ainda hoje. Algo que a ciência não conseguia explicar. Passou horas lendo, e quanto mais lia, mais algo dentro dela despertava. Uma sede que não sabia que tinha. Uma fome por algo que nenhum avanço tecnológico poderia saciar. Na manhã seguinte, chegou mais cedo à escola e encontrou Carlo na capela, ajoelhado diante do sacrário. Daniela parou à porta, observando. Havia uma paz palpável emanando dele, uma presença que ela não conseguia compreender intelectualmente, mas que seu coração reconhecia instintivamente. Quando Carlo terminou sua oração e se levantou, viu Daniela e sorriu. "Professora, que surpresa boa." "Carlo", começou ela, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Como você consegue? Como você equilibra tudo isso? Sua genialidade técnica, sua juventude e essa fé tão profunda?" Ele caminhou até ela, e sua resposta foi simples, mas carregada de verdade. "Eu não equilibro, professora. Eu integro. Minha fé não é algo separado da minha vida ou do meu trabalho. É a fonte de tudo. Jesus na Eucaristia é minha autoestrada para o céu, como eu costumo dizer. E se eu tenho alguma habilidade com computadores, é porque Deus me deu essa habilidade para um propósito: aproximar as pessoas dele." "Mas você não se sente limitado? Preso? Há tanto que você poderia fazer?" Carlo riu gentilmente. "Professora, eu me sinto mais livre do que nunca. Sabe qual é a grande mentira do nosso tempo? Que seguir nossos desejos nos torna livres. Mas observe as pessoas que fazem isso. São escravas de suas paixões, sempre insatisfeitas, sempre buscando a próxima novidade. A verdadeira liberdade vem de escolher o amor, de escolher servir algo maior que nós mesmos." Naquele momento, algo quebrou dentro de Daniela. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto, surpreendendo-a. Ela não chorava há anos. Havia construído uma armadura de profissionalismo e sucesso para esconder sua vulnerabilidade. "Eu me sinto tão vazia, Carlo", confessou ela, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. "Conquistei tudo o que queria, mas não significa nada. Acordo todas as manhãs me perguntando: é só isso? É para isso que estou aqui?" Carlo colocou a mão gentilmente no ombro dela. Um gesto tão paternal, vindo de um adolescente, que Daniela quase riu em meio às lágrimas. "Professora, esse vazio que você sente, ele tem o formato de Deus. Santo Agostinho disse: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Você não está vazia. Você só está com fome do alimento certo." "Eu não sei nem por onde começar", admitiu ela. "Comece onde todos deveríamos começar, na Eucaristia. Venha à missa amanhã. Não precisa entender tudo. Apenas venha com o coração aberto." Daniela não era praticante há mais de 15 anos. Fora criada católica, mas a fé parecera irrelevante diante do mundo brilhante da tecnologia e inovação. Mas algo nas palavras de Carlo, não apenas as palavras, mas a vida que ele vivia, tocou uma corda profunda em sua alma. Na manhã seguinte, sentou-se desconfortavelmente nos bancos de madeira da igreja paroquial. Tudo parecia estranho, antiquado, fora de lugar no mundo moderno. Mas quando o padre ergueu a hóstia consagrada, algo extraordinário aconteceu. Daniela não conseguia explicar, mas sentiu uma presença. Não imaginou, não racionalizou. Sentiu com uma certeza que ia além da lógica. Lágrimas correram novamente, mas desta vez eram diferentes. Não eram lágrimas de desesperança, mas de reconhecimento. Como se sua alma dissesse: "Ah, é você. Era você que eu estava procurando este tempo todo." Carlo estava alguns bancos à frente, absorto em adoração, e Daniela compreendeu finalmente o que ela via nele. Não era apenas talento ou inteligência, era plenitude.
Era a integração perfeita de todos os seus dons em torno de um centro gravitacional, o amor de Cristo. Nos meses seguintes, a vida de Daniela transformou-se radicalmente. Começou a frequentar a missa diária, a estudar sua fé com a mesma intensidade que estudar a tecnologia. E mais importante, começou a ver seu trabalho de uma forma completamente nova. Carlo continuava sendo seu aluno, mas agora também era seu mentor espiritual, uma reversão de papéis que ela aceitava com humildade crescente. Juntos, começaram a trabalhar em projetos que combinavam excelência técnica com propósito transcendente. Professora, disse Carlo um dia, enquanto trabalhavam no laboratório de informática, a senhora já pensou que sua vocação verdadeira talvez não seja apenas ensinar código, mas ensinar aos jovens que eles podem usar seus talentos para algo eterno? A pergunta ecoou em Daniela por dias. Vocação não era uma palavra que fizesse parte do vocabulário tecnológico. No mundo da inovação, falava-se de carreira, sucesso, disrupção. Mas vocação, um chamado divino, um propósito transcendente, isso era algo completamente diferente. Ela começou a reformular completamente suas aulas. Sem abandonar a excelência técnica, passou a incorporar discussões sobre ética, sobre o propósito da tecnologia, sobre como a inovação poderia servir ao bem comum e à dignidade humana. Alguns alunos resistiram, mas muitos responderam com um entusiasmo surpreendente, como se estivessem famintos por algo mais que técnica pura. Carlo tornou-se seu assistente não oficial, ajudando outros estudantes não apenas com código, mas com perspectiva. Daniela observava maravilhada como ele conseguia conectar-se com colegas difíceis, como sua alegria genuína era contagiosa, como sua fé nunca era imposta, mas sempre atrativa. Como você faz isso? Perguntou ela um dia. Como você compartilha sua fé sem ser chato ou moralista? Carlo riu. Madre Teresa disse, não use palavras, a menos que seja necessário. Acho que as pessoas veem a fé não nas nossas pregações, mas nas nossas vidas. Se estou verdadeiramente feliz, se vivo com propósito e paz, isso fala mais alto que 1000 sermões. Em dezembro, Carlo completou seu site de milagres eucarísticos. Daniela ajudou com os aspectos técnicos mais avançados, mas a visão era toda dele. O resultado era extraordinário, não apenas tecnicamente impecável, mas profundamente tocante. Cada milagre era documentado com rigor científico, mas apresentado de forma que tocava o coração. No lançamento, Carlo fez uma apresentação para a escola. Daniela observava do fundo da sala, seu coração transbordando de orgulho e gratidão. Ali estava um jovem de 14 anos mostrando a adolescentes cínicos da era digital que havia mistério, que havia transcendência, que havia algo além das telas e algoritmos. Mas não foi a apresentação técnica que impactou mais. Foi o testemunho pessoal de Carlo. A Eucaristia salvou minha vida, disse ele simplesmente. Não porque eu estava em perigo físico, mas porque me mostrou o que é o amor verdadeiro. E isso mudou tudo. Mudou como eu programo, como estudo, como me relaciono com as pessoas. Porque quando você encontra o amor em pessoa, você não consegue mais viver do mesmo jeito. A sala ficou em silêncio. Alguns alunos reviraram os olhos, mas muitos, mais do que Daniela esperava, estavam claramente tocados. Ela viu lágrimas em alguns rostos, contemplação em outros. Depois da apresentação, vários estudantes procuraram Carlo com perguntas. Não perguntas técnicas sobre o site, mas perguntas profundas sobre fé, sentido, propósito. Daniela observava, percebendo que estava testemunhando algo raro, a evangelização genuína, não através de pregação forçada, mas através do exemplo de uma vida vivida plenamente. Aquela noite, ajoelhada em oração pela primeira vez em décadas, Daniela compreendeu finalmente sua vocação. Não era apenas ensinar tecnologia, era formar jovens que pudessem usar seus talentos para transformar o mundo não através de inovação egoísta, mas através de amor sacrificial.
Era mostrar que a verdadeira genialidade não está em criar o próximo aplicativo viral, mas em usar nossos dons para aproximar as pessoas de Deus e umas das outras. Carlo havia iluminado esse caminho para ela. Um adolescente mostrara a uma professora experiente o que realmente importava. Nos meses que se seguiram, Daniela tornou-se uma evangelizadora em seu próprio direito. Começou a dar palestras em outras escolas sobre tecnologia com propósito, compartilhando sua própria jornada de vazio ao significado. Muitos a procuravam depois, confessando seus próprios vazios, suas próprias buscas. Carlo continuava sendo seu farol. Em junho de 2006, ela o viu pela última vez saudável, trabalhando entusiasticamente em atualizações do site de milagres eucarísticos, sempre com aquele sorriso radiante, aquela paz palpável. Quando em outubro daquele ano, Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante, Daniela sentiu seu mundo estremecer. Como Deus poderia permitir isso? Um jovem tão bom, tão talentoso, com tanto ainda para oferecer? Visitou-o no hospital sempre que possível. Esperava encontrá-lo abatido, questionador, talvez amargo. Em vez disso, encontrou o mesmo Carlo, alegre, sereno, preocupado mais com os outros do que consigo mesmo. Professora, disse ele de sua cama de hospital, visivelmente enfraquecido, não fique triste. Sei que Deus tem um plano. E se minha hora chegou, estou pronto. Passei minha vida me preparando para encontrá-lo face a face. Mas você é tão jovem. Há tanto que você ainda poderia fazer. Carlo pegou sua mão com força surpreendente. Professora, não é sobre quanto tempo vivemos, mas sobre como vivemos. Prefiro 15 anos de vida plena de significado do que 80 anos de vazio. E graças a Deus encontrei o significado. Ele olhou para ela com aquela intensidade gentil que ela aprendera a conhecer. A senhora também encontrou, não é? Por isso não estou preocupado. Sei que você vai continuar o trabalho. Não meu trabalho, mas o trabalho de Deus. Vai ensinar os jovens que a inovação verdadeira nasce do coração que ama. Em 12 de outubro de 2006, Carlo Acutis faleceu. Tinha apenas 15 anos. Daniela estava devastada, mas não destruída. Na dor, reconhecia a verdade das palavras de Carlo. Não era sobre a duração, mas sobre a profundidade. E em seus poucos anos, Carlo vivera mais plenamente que muitos, em toda uma vida. O funeral foi extraordinário. Centenas de jovens compareceram, muitos testemunhando como Carlo os havia tocado, inspirado, aproximado de Deus. Daniela ouviu história após história de vidas transformadas por aquele adolescente simples que acreditava que a verdadeira inovação nasce do coração. E o site de Carlo continuou crescendo, alcançando milhões ao redor do mundo. Daniela assumiu a manutenção técnica, mas era o espírito de Carlo que o mantinha vivo. Aquela combinação única de excelência técnica e zelo evangelizador, de competência profissional e amor sacrificial. Anos depois, quando Carlo foi beatificado, o primeiro beato millennial da Igreja Católica, Daniela estava na cerimônia, lágrimas de alegria rolando por seu rosto. O jovem que iluminara sua vocação agora era oficialmente reconhecido como modelo de santidade para o mundo inteiro. Ela pensou em sua jornada, de uma professora de tecnologia vazia e bem-sucedida, a uma educadora que entendia que seu verdadeiro papel era formar não apenas programadores competentes, mas seres humanos completos. Carlo lhe ensinara que a inovação mais revolucionária não é tecnológica, mas espiritual. Que o código mais importante não é escrito em Python ou JavaScript, mas no coração humano. Que a verdadeira disrupção não vem de startups, mas de santos. Daniela continuou ensinando por mais 20 anos, mas agora cada aula carregava a marca de Carlo. Ela não apenas ensinava a programar com propósito. Não apenas a criar, mas a criar com amor, não apenas a inovar, mas a inovar para a glória de Deus e o bem das pessoas.
Dezenas de seus alunos seguiram carreiras brilhantes em tecnologia, mas, ao contrário da geração anterior, faziam-no com consciência ética, com compromisso social, com a compreensão de que seus talentos eram dons a serem usados para servir. Muitos deles citavam não apenas a competência técnica de Daniela, mas seu testemunho de vida. Como ela, inspirada por Carlo, mostrara que é possível ser excelente em seu campo e profundamente espiritual. Que fé e razão não são opostas, mas complementares. Que o céu e a terra podem se encontrar em cada linha de código escrita com amor. Hoje, o legado de Carlo Acutis continua vivo de incontáveis formas. Seu site de milagres eucarísticos alcançou milhões, inspirando conversões ao redor do mundo. Sua vida é estudada em escolas, suas palavras citadas por papas, sua história contada em documentários e livros. Mas talvez seu legado mais profundo esteja nas vidas individuais que ele tocou, como a de Daniela Moretti, uma professora que pensava ter todas as respostas até encontrar um aluno que lhe mostrou a pergunta certa. Não como posso inovar, mas como posso amar. Daniela, agora aposentada e dedicando-se a tempo integral à formação espiritual de educadores, frequentemente dá palestras sobre Carlo. Sua mensagem é sempre a mesma. A verdadeira inovação não acontece em laboratórios de tecnologia ou salas de conferência corporativas. Acontece no santuário silencioso do coração humano, quando ele se abre para Deus. Carlo compreendeu isso aos 14 anos. Levei 38 para aprender, mas graças a Deus e graças àquele jovem extraordinário, aprendi. Ela olha para as plateias, geralmente jovens, geralmente céticos, e vê reflexos de quem ela foi, e reza para que em cada um deles a luz de Carlo possa acender a mesma transformação, porque o mundo não precisa apenas de melhores tecnologias, precisa de melhores corações. E quando os corações encontram Deus, a inovação que nasce é verdadeiramente revolucionária, não apenas para esta vida, mas para a eternidade. A história de como Carlo Acutis iluminou a vocação de sua professora é mais que uma narrativa inspiradora. É um testemunho vivo de que a santidade é possível em qualquer época, em qualquer idade, em qualquer campo. Carlo mostrou que ser santo não significa rejeitar o mundo moderno, mas redimi-lo. Não significa desprezar a tecnologia, mas orientá-la para seu verdadeiro propósito. Servir ao amor. Daniela Moretti descobriu, através daquele jovem extraordinário, que havia passado anos buscando inovação nos lugares errados. A verdadeira revolução não está em criar produtos mais inteligentes, mas em formar pessoas mais amorosas. Não em desenvolver algoritmos mais eficientes, mas em cultivar corações mais generosos. O vazio que Daniela sentia e que tantos sentem hoje não pode ser preenchido por nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja. Só pode ser preenchido por aquele que nos criou, por aquele que Carlo conhecia tão intimamente na Eucaristia. E quando encontramos esse preenchimento, quando nossa vida se integra em torno desse centro, aí sim nos tornamos verdadeiramente inovadores. Não apenas criadores de produtos, mas co-criadores com Deus de um mundo transformado pelo amor. Carlo viveu apenas 15 anos, mas esses anos foram tão plenos de propósito, tão radiantes de significado, que continuam reverberando décadas depois. Ele provou que não precisamos de uma vida longa para fazer uma diferença eterna. Precisamos apenas de um coração totalmente rendido a Deus. E Daniela, transformada por esse encontro, tornou-se ela mesma uma luz. Não tão brilhante quanto Carlo, talvez, mas uma luz genuína mesmo assim, guiando outros da escuridão do vazio para a plenitude do amor divino. Sua vocação foi iluminada, e através dela, centenas de outras vocações foram despertadas. Esta é a promessa que a vida de Carlo oferece a cada um de nós.
que nossos talentos, seja qual for sua natureza, podem ser transfigurados quando os colocamos a serviço do amor. Que a inovação mais poderosa é aquela que nasce não da ambição egoísta, mas do coração que aprendeu a amar como Cristo ama, e que nenhum de nós é jovem demais, velho demais, talentoso demais ou comum demais para ser chamado à santidade. Carlo Acutis nos convida a todos. Venham, descubram que a verdadeira revolução começa de joelhos diante do sacrário. Venham, aprendam que a inovação mais transformadora é aquela que acontece quando dizemos sim a Deus. Venham, vivam plenamente, porque uma vida entregue ao amor nunca é desperdiçada. Ela ecoa pela eternidade. Mas, se esta história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal para receber mais conteúdos inspiradores como este e não esqueça de comentar abaixo de onde você está assistindo. Adoraria saber que parte do mundo esta mensagem alcançou. Que a luz de Carlo Acutis continue iluminando vocações e transformando corações em todo o planeta.